Shalom, igreja, bom dia. Deus abençoe a todos. Ou boa tarde, se você estiver ouvindo à tarde, ou boa noite, se você estiver ouvindo à noite. Queridos, hoje nós temos o nosso devocional no livro de Provérbios. E nosso devocional está no capítulo 1, indo até o capítulo de número 7. Amém? Muito bem, queridos, o tema do nosso devocional é: a sabedoria e a inteligência podem ser aprendidas? Glória a Deus. Eu coloquei o texto base de Provérbios, capítulo 1, do 1 ao 7. Mas eu quero aqui só me ater ao versículo 2 em diante, né? Que diz assim, versículo 2 do capítulo 1, que diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder. Esse é o verso 3, né? A justiça, o juízo e a equidade. Verso 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e o bom siso. Verso 5, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Olha que interessante, né? Apenas até aí, queridos, até o versículo de número 5. Quero comentar um pouquinho com vocês o que nós vamos aprender com o livro de Provérbios, né? Alguns pontos aqui importantes que eu tenho certeza que é bênção para a nossa vida. Muito bem, queridos, o tema da nossa palavra de hoje é justamente trazer aqui alguns pontos bem interessantes para que possamos ser sábios e inteligentes. O primeiro princípio que eu quero trazer aqui é que a sabedoria e a inteligência, elas podem ser aprendidas e devem ser aprendidas. Ninguém nasce já sabendo das coisas. Ninguém nasce já compreendendo tudo. Talvez alguns já nasceram com alguma habilidade, nasceram com uma facilidade para adquirir conhecimento, entendimento e ter sabedoria, desenvolver sabedoria, mas todos aprendem, amém? Todos devem aprender. Como eu disse, alguns nascem com alguma facilidade, outros não, mas todos devem buscar, amém? Esse princípio que eu quero trazer para você aqui, esse princípio inicial, é justamente o quê? É que o segredo para ter sabedoria, inteligência, é o desejo de querer aprender. Então toda pessoa que ela tem esse desejo, ela busca, ter isso na sua vida, ela vai ser uma pessoa sábia. Ou seja, quando nós queremos aprender, tem algumas coisas que caracterizam o desejo de aprender. O primeiro é ter humildade, é ter o desejo de mudança na sua vida. Nós devemos ter o desejo de ouvir mais e falar menos, saber procurar os caminhos certos, ter a humildade, como eu disse, de aprender com todos, principalmente também com aqueles que estão na posição para nos ensinar. O meu apóstolo Tomé, ele não era uma pessoa de ligar muito para nós, pastores. Ele ligava, mas não era uma pessoa de ligar muito, como eu disse. Entretanto, eu o admirava, apesar da distância, porque morava também no Rio de Janeiro, tinha as suas questões pessoais, mas eu via nele alguém que poderia sempre me instruir, de trocar uma ideia, de pedir um direcionamento. Ele sempre se dispôs a isso, ele nunca foi de negar algo nesse sentido. Ele sempre esteve disposto, ele tinha uma visão ampla das coisas, era uma pessoa instruída, uma pessoa muito esclarecida, e tudo que ele me direcionava dava certo, sempre deu certo para mim. E eu acredito que não só para mim, eu creio que os outros pastores podem testemunhar disso. Então era alguém que eu procurava ali um direcionamento, uma instrução para algo na minha vida, Não só talvez para questões financeiras e questões educacionais, mas também para a própria vida. Esse áudio vai ficar um pouco longo, mas eu quero compartilhar um pouco sobre como que eu vejo a sabedoria e a inteligência baseada aqui no livro de Provérbios. A nossa apóstola também, nossa apóstola Deusarina, é uma pessoa que tem experiência, a gente troca uma ideia. Enfim, alguns pastores, amigos, Então, assim, nós temos que ter essa humildade para querer ouvir. Às vezes a gente quer muito falar e pouco ouvir, A gente tem que ter essa humildade que nós talvez tenhamos limitações em muitos aspectos. É importante a gente ter essa grandeza, até para também ser repreendido quando necessário for, Muito bem, eu creio que esse é o grande pilar para quem quer ser sábio e instruído. Ter humildade, procurar os canais certos, ter o desejo de aprender. E na verdade nós estamos aprendendo tudo. Aliás, estamos aprendendo muitas coisas, estamos aprendendo sempre, eu quero dizer. Mas também o que eu quero também continuar meditando com você é o seguinte, essa sabedoria que Salomão vai nos ensinar aqui, ela é uma sabedoria que visa não apenas o conhecimento teórico, que é super importante. Tem pessoas que desprezam o conhecimento teórico. O conhecimento teórico ele é extremamente importante. Junto com o conhecimento teórico, Salomão ele preza pela prática. Então, no meu viver, Salomão vai dizer nas coisas mais simples até do meu dia a dia, eu tenho que ter sabedoria e inteligência. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, ele fala que a pessoa que não busca sabedoria para sua vida, ele vai cair, ele vai caminhar para a destruição. Tudo na vida dele vai caminhar para a destruição. No capítulo 2, no final do capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Por exemplo, ele fala para
clamarmos, né, por sabedoria, buscarmos mesmo, para aplicar, né, no meu dia a dia, que eu vou começar a trazer aqui para você, aonde que se aplica essa sabedoria também. Por que eu devo buscar sabedoria? Para aplicar no meu dia a dia, né? Quais são alguns pontos que Salomão vai trazer aqui? Por exemplo, ele fala de caminhos que eu posso achar que são caminhos bons, mas na verdade são caminhos maus. E aí que entra um ponto que Salomão sempre está falando aqui, que é a confrontação, é a autoanálise. Eu preciso estar sempre me autoanalisando, eu preciso sempre estar me julgando. Mas em que sentido julgar? Será que esse caminho que eu estou indo vai ser bom? Vai glorificar o Senhor? Está alinhado com a vontade do Senhor? Vai trazer mudanças positivas? Então, ele fala desses caminhos que, ao meu ver, por exemplo, no capítulo 2, verso 12, ele fala: para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. Às vezes, nós vamos nos aconselhar com pessoas que elas sequer estão na posição de nos aconselhar. Então, esse é um ponto para que nós possamos observar. Um outro ponto que Salomão vai falar dessa sabedoria prática é justamente o homem, né, e também para a mulher, claro, se aplica, para que ele possa fugir do adultério, da prostituição, das cobiças do coração. Ele vai falar isso aí no final do capítulo 2. Lembrando que o nosso devocional está do capítulo 1 até o capítulo 7. Então, estou pincelando aqui alguns pontos práticos onde nós podemos aplicar essa sabedoria. Ele vai falar sobre o bom siso. O que é o bom siso? Tem alguma coisa a ver com dente? Não tem nada a ver com dente. Esse siso é justamente saber lidar com as emoções. Nós sermos pessoas ajuizadas. Já viu aquele ditado que fala assim: não tem juízo? Ou seja, são pessoas que são levadas pelas suas emoções. Elas são levadas pelo momento. E Salomão vai dizer que a sabedoria se aplica exatamente aí. Eu não posso me deixar ser dominado pelos meus desejos, pelas minhas emoções. Claro que aqui ele está falando de emoções ruins. As emoções boas, elas são positivas. Agora, as ruins são muito complicadas. Então, por exemplo, ele fala dessas questões sexuais. Por quê? Porque a pessoa ela é levada para a questão sexual justamente pelos desejos, pelas emoções, pelas paixões. Ele fala para ter muito cuidado com isso. Por exemplo, Salomão também vai falar, estou dando só aqui alguns exemplos, tá? Ele fala para nós não sermos sábios, no capítulo 3, verso 7, ele fala de nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos. O que é o sábio aos próprios olhos? Ele não busca conselho, ele não busca instrução da palavra de Deus, ele não busca refletir, ele fala assim: é porque eu quero. E ele vai lá e faz. Então Salomão vai dizer que isso é muito ruim, isso, né? Por exemplo, Salomão vai dizer que aquela pessoa que tem sabedoria é alguém que honra a Deus com aquilo que ela ganha. Ela não retém, ela separa as primícias daquilo que ela recebe, tudo que ela ganha, tudo aquilo que ela conquista, ela separa como uma grande honra para o Senhor. E ele vai dizer que um dos princípios da sabedoria é justamente não apenas eu dizer que eu amo o Senhor, que eu honro o Senhor, mas eu ter uma atitude de realmente, eu recebi um valor, eu tirar a minha parte do Senhor. Isso é sabedoria. Isso eu estou honrando o Senhor com as primícias de tudo aquilo que eu ganho. Quem retém isso não está sendo sábio, não está sendo inteligente e não quer aprender a ser sábio e inteligente. Então esse aqui é um ponto para que possamos refletir. Ele vai dizer ainda no capítulo 3, no versículo 18, que a sabedoria prática, quando eu a busco, ela é como uma árvore da vida. Ela é uma árvore da vida. E a árvore da vida, ela produz vida. Então, tudo que eu faço vai ser bom, vai ser próspero. Por exemplo, se a gente faz algo de ruim, a gente não colhe coisas ruins? Colhemos. Então, quando nós fazemos coisas boas, coisas importantes, coisas que são sábias, inteligentes, eu vou produzir vida ao meu redor, né? Ele vai falar, por exemplo, no capítulo 3 ainda, no versículo 26 e 27, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazer. Olha só, outra sabedoria prática. Salomão vai dizer que quando, na minha vida prática, no meu dia a dia, eu posso fazer o bem para alguém ou para algo, ou diga assim, eu posso produzir algo que vai trazer um bem e eu estou na posição de fazer e eu não faço isso, isso é falta de prudência, isso é falta de inteligência. Então, se alguém bate na sua porta e você tem como ajudar, não fique com raiva. Se você fica com raiva, você retém o que você pode ajudar, você não tem prazer em ajudar, Salomão está dizendo que você padece de falta de sabedoria e inteligência. Então, se eu posso mudar algo no meu dia a dia que vai ser bom, né, eu tirar algo, transformar algo no meu dia a dia que vai ser bom para as pessoas e eu estou na posição de fazer e eu deixo de fazer, isso é falta de prudência, né? Então, eu preciso fazer isso. Então, fazer o bem, isso é inteligência. Inteligência não é apenas ficar o dia inteiro lendo um livro.
Veja bem, que isso é muito importante. Isso vai ser importante se eu passar o dia todo lendo esse livro, assimilar o que aquele livro está me trazendo de sabedoria e começar a aplicar no meu dia a dia aquilo de bom que eu aprendi. Igual o devocional. Nós estamos fazendo um devocional. Mas se isso aqui é só um ritual de eu ler todo dia, isso não vai produzir nada de bom. Se isso não está me fazendo um líder melhor, se isso não está me fazendo um marido melhor, se não está fazendo uma esposa melhor, um filho melhor, um líder melhor, um pastor melhor, um funcionário melhor, um vizinho melhor, nós estamos nos enganando. Então eu preciso pegar essa sabedoria que eu estou sendo mergulhado e eu tenho que sair o quê? Transformado, né? No capítulo de número 4, Salomão vai falar também da importância, por exemplo, de eu ter essa disposição mesmo, de aprender, de querer, né? Querer ter conhecimento para mudar e ser uma pessoa melhor. Ele fala, por exemplo, no capítulo 4, verso 7, o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria, sim, com tudo que possuis e adquire entendimento. Então, é importante eu investir tempo na leitura bíblica, investir tempo em comprar bons livros. Eu preciso ter esse hábito da leitura. Eu preciso amar a leitura. Não é fácil desenvolver esse hábito, mas nós precisamos desenvolver de forma prática. Eu preciso ter uma meta de leitura. Eu preciso ler livros por mês, ou um livro por mês. Eu preciso ter isso e não achar isso cansativo nem chato. Se eu não tenho prazer em ler a palavra de Deus, em ler um livro, eu nunca vou ser sábio, porque eu não fico me estimulando para a sabedoria. Quanto mais nós lemos, mais nós repetimos a nossa leitura, mais sábios nós vamos nos tornar. Temos a tendência de sermos pessoas mais sábias. Como eu disse, se alguém lê e não está colocando em prática, então, na verdade, não está entendendo o que é sabedoria. Sabedoria é entender legal. Agora, eu vou colocar em prática, né? Muito bem. Bom, outro ponto que Salomão vai falar aqui, deixa eu ver onde que eu marquei aqui. Estava marcando aqui uns pontos. No capítulo 4, ainda verso 18, que ele fala assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Então, cada vez mais que eu vou praticando isso, mais eu vou me aperfeiçoando e transformando, né, o ambiente ao meu redor. Bom, vamos avançar aqui. Mais um ponto que eu marquei aqui agora no capítulo 5, são muitos pontos, tá? Eu só quero comentar alguns aqui que eu estou destacando. 5:9, que diz assim: para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Então ele fala sobre o homem, né? O homem e a mulher lutarem contra a lascívia, né? A lascívia é o desejo, né, sexual contínuo, lutar contra isso. É uma luta que o homem deve ter, de não se prostrar diante desses desejos, que é muito atormentador para o homem. Bom, um outro ponto que eu trouxe aqui também, que parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, é exatamente o que ele fala no capítulo 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Ele vai dizer que também ser sábio não é ser uma pessoa preguiçosa. E aqui a gente fala das coisas mais simples do dia a dia. Cara, se a louça tá suja, meu irmão, lave. Se a roupa tá suja, lave. Se a casa tá suja, fedendo, meu irmão, limpe sua casa. Por exemplo, se você tem coisas sujas na sua coisas em demasia, faça uma limpeza. Cuide-se melhor, né? Cuide da sua saúde melhor, cuide da sua aparência melhor. Não ande desleixado. Tenha um horário realmente para acordar, um horário para dormir, né? E faça o melhor. Você tá vendo sujo em frente da sua casa, limpe. Não deixe o lixo jogado, né? Assim, não deixe o lixo acumulado. Então, isso são coisas práticas que isso chama-se sabedoria, prudência, inteligência. Então, são nessas questões práticas que Salomão ele vai dizer, olha, vocês precisam atentar para isso. E ele fala, inclusive, que aquele que age com preguiça, ele vai o quê? Ele vai viver em pobreza. A pessoa não lê um livro, não arruma a casa. Aquele lençol passa meses e meses sujo, né? Tudo você não consegue ter discernimento nem a prontidão de zelar pela sua casa. Não varre a casa fica dias e dias suja. Aquele chão. Então, assim, isso são sabedorias práticas que Salomão ele nos dá. A geladeira é desorganizada, é uma sujeira, é um fedor. Então são coisas que Salomão ele vai falar assim, você não pode ser preguiçoso com relação a essas coisas. Com a sua higiene, você não pode ser desleixado, ter o desleixo. Né? Você está vendo aquilo ali, mas por que você não consegue ter uma atitude? Ele fala que isso é falta de sabedoria. Parece pesado o que eu falei num áudio anterior, certa vez, sobre a burrice, mas exatamente o ser humano está sendo muito burro. Ele está preso numa burrice, numa falta de inteligência, ele está preso numa ignorância.
inteligência. A sabedoria e a inteligência, ela joga a ignorância e a burrice para bem longe. Então, são essas coisas que nós temos que ter cuidado. É claro que a gente sabe, tem dia que vai ficar sujo mesmo, tem dia que não dá por conta de alguns contextos. Mas, poxa, no outro dia não limpar, não zelar, ficar 2, 3, 4, 5, 6, uma semana, tudo desorganizado dentro de casa, aí como que você vai ter sabedoria? Né? Como que eu vou ter uma visão clara das coisas, as coisas estão organizadas, eu penso melhor, eu raciocino melhor. Né? Então, isso é algo que eu tenho que me atentar. E já caminhando aqui para o final, Salomão fala sobre isso, né? Ele fala sobre a questão da preguiça, ele vai falar também sobre advertência, sobre coisas que Deus abomina, né? que aborrece do Senhor, né? Que são olhos altivos, a mentira, né? A gente tem que andar em sinceridade, que mais? Coração que vive tramando coisas contra as pessoas, que mais? Contendas, né? A pessoa pode ficar calada, mas ela vai lá, não, vou só comentar um negócio aqui do fulano, aí comenta, aí semeia, né? Sabe? As contendas contra as pessoas, né? De desentendimentos. Bom, ele volta a falar novamente sobre a questão da sexualidade, do adultério, né? Pro homem ter cuidado. E ele bate muito forte nessa questão sexual, né? Ele bate muito forte, principalmente aqui, aqueles que estão propícios a cair e também para aqueles que já venceram, para ficar vigilantes, né? No começo é interessante, já concluindo aqui agora de vez, ele fala, né, voltando ao versículo 3 do capítulo 1, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, juízo e a equidade. O verso 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Né? Então, ele fala que praticamente para todos, né? Para todos, aqueles que já não padecem de sabedoria para adquirir e aqueles que já têm sabedoria se tornar ainda mais sábios, tá bom? Então, queridos, deixa essa palavra, só eu concluo dizendo o seguinte, né? Que a verdadeira sabedoria, ela está no desejo de querer aprender, o querer ouvir, né? Quando nós vamos para o culto, é uma oportunidade de aprendermos, né? Temos que ter essa humildade, ouvir os conselhos, fazer a leitura da Bíblia, ler bons livros, participar de boas palestras. Para quê? Para adquirir esse conhecimento só para ter um certificado? Claro que não. Para que eu possa aplicar esse conhecimento no meu dia a dia. Como eu falei, em casa, no tratamento com o meu cônjuge, com os filhos, na igreja, na sociedade. Ou seja, nós ensinamos muito mais pelo que nós fazemos do que por aquilo que nós falamos. Então eu tenho tentado trabalhar isso muito na minha vida. Tentar ouvir mais e falar menos. Falar quando realmente é necessário, mas na maioria das vezes tentar me calar, ouvir mais. Querer entender mais sobre as situações, ter mais humildade. Quanto mais nós adquirimos conhecimento, mais nós vemos o quanto ainda nós precisamos aprender. E por que ele dá essa instrução muito forte para o jovem? Porque o jovem tem aquela frase clássica, né? Não só o jovem, né? O próprio adulto mesmo que já está calejado, às vezes repete isso aí, que é algo que ele traz da própria adolescência. Eu já sei. Isso aqui eu já sei. Não, eu tô sabendo. Na verdade, no fundo, quando eu ouço muito esse já tô sabendo, eu já sei, no fundo, não sabe. É porque quem sabe não precisa muito estar falando. Simplesmente as pessoas irão ver, irão se convencer. Então, pratique, ouça mais, pratique, né? Cada vez mais, pratique, ouça mais. O que mais? Tenha esse desejo de aprender e deixe que o seu testemunho fale por você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.